Evangelho de João, capítulo 1. Jeová. Evangelho de João, capítulo 1. Deixa o Espírito Santo fluir. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19. Acompanha comigo, versículo 19. E este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém os sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não sou. Disseram-lhe então: diga, quem é você, para podermos dar uma resposta àquele que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto: endireite o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que havia sido enviado era do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia aquele que porém me enviou a batizar com água. Me disse: aquele sobre quem você viu descer e pousar o Espírito, é esse que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Amém? Você pode se assentar nesse instante. É com temor e tremor que eu começo essa palavra, porque eu sei, se não houver unção nas minhas palavras, seu coração vai sair daqui da mesma maneira que entrou, talvez duro. Eu tenho plena certeza que somente é a voz de Deus que satisfaz, que nos satisfaz, porque somente a voz de Deus é tremenda, poderosa, cheia de majestade. Somente a voz de Deus que faz tremer o deserto. Somente a voz de Deus que queima o nosso coração. Somente a voz dele. A Bíblia chega até a declarar que a voz dele quebra até os cedros do Líbano, que era uma ave muito, muito forte, mas a voz dele quebra. Por isso, não basta eu vir aqui falar bonito, não basta eu vir aqui trazer palavras eloquentes, não basta ter um bom equipamento de som. É preciso ser uma voz de Deus na terra. E eu queria falar sobre isso nessa noite.
A voz do avivamento. A voz do avivamento. A história que nós lemos, a história de João Batista, começa no deserto. Ele convocando toda a nação ao arrependimento. Ele era a voz de Deus. João Batista era a voz de Deus. A mensagem de João Batista era forte, era impactante, era ousada. Suas palavras eram como um machado mesmo, cortando a árvore podre, a raiz ruim. Então a mensagem de João Batista era muito direta, era muito ousada. Pelos vales e colinas as multidões atravessavam, eletrizadas, porque ouvia soar forte, voz do que clama no deserto: endireitai os caminhos, as veredas do Senhor. João Batista era uma voz, não era um eco, não. As multidões saíam de Jerusalém, deixavam Jerusalém, saíram do templo e iam ao encontro dele no deserto para ouvir a voz de Deus. Eu tenho plena certeza, estou certo que não basta apenas a gente proferir, falar, pregar a palavra de Deus. Nós precisamos ser boca de Deus. Deus chegou para o profeta Jeremias no capítulo 15, no versículo 19. Ele vai dizer o seguinte: olha, Jeremias, se você não se arrepender, se você não se livrar daquilo que é vil, que é sujo, iniquidade, podridão, se você não se arrepender, algo pior vai acontecer. Mas se você se arrepender, se você voltar atrás, eu serei a sua boca. Então a gente compreende aqui que a condição para nós sermos boca de Deus é ter arrependimento, é ter intimidade com Ele, é ter uma vida pura, santa. Sem essas qualificações, se essas qualificações não estiver presente na nossa vida, nós não podemos ministrar ao Senhor. Seremos como um sumo sacerdote, Josué, que lá em Zacarias, no capítulo 3, quando ele estava diante do Senhor ministrando, o anjo, o diabo, aparece para acusar. Deus viu que as vestes dos sacerdotes estavam sujas, mas as vestes deles não estavam sujas, era o coração dele que estava sujo. E Deus vem para tratar, para tirar as vestes daqueles coração imundo. Isso é para todos que sobem aqui. Não adianta ter vestes bonitas se o coração está sujo. Porque o diabo se levanta para nos acusar, mas o Senhor se levanta para nos dar vestes novas. Não adianta. Então a palavra de Deus não estava causando, a ministração na verdade de Josué não estava causando impacto, porque a vida dele não condiz com aquilo que ele falava. Aí eu pergunto para você nessa noite: a palavra de Deus é verdade na sua boca? A palavra de Deus, quando você profere, quando você prega, ela causa impacto? A palavra de Deus, quando você lê, quando você profere, quando prega, ela arde em seu peito? Sabe, quando você diz essa palavra, ela atinge não só a sua consciência, mas a dos outros. Essa palavra, ela penetra no mais profundo da sua alma, mas quando você profere ela penetra profundo assim na vida dos outros. Hoje na igreja no mundo, nós temos muitos pregadores que falam muito bonitos, mas falta algo, falta unção. Não adianta pregar bonito se não tiver a unção de Deus sobre a cabeça. Ter lábios eloquentes não é a mesma coisa do que ter olhos sobre a cabeça. E nós precisamos, para sermos boca de Deus nesse tempo, nessa geração, essa que é a geração do avivamento, nós precisamos querer queimar primeiro. Precisamos ser o primeiro que vai queimar essa palavra. Seja o pregador da palavra, seja o missionário, o presbítero, o diácono, o evangelista, seja quem for, precisa ser como aquele primeiro graveto a pegar fogo, para ver a seara toda pegando fogo. Sabe? Como nós podemos pregar com poder, se nós não estamos com o nosso coração inflamados por Deus? Como nós podemos ser assim? Como nós vamos espalhar chamas de fogo, se o nosso coração não estar aquecido? Se estamos mortos espiritualmente, nós estamos mornos espiritualmente, não estamos despertos para o tempo que nós estamos vivendo. Precisamos nesse tempo ser essa voz que vai ecoar quem é Jesus. João Batista era a voz que clamava no deserto.
Você precisa ser a voz do avivamento nesse tempo, proclamando: Ele vive e Ele vai voltar. Sabe, irmãos, quando a gente vê aqui esse texto bíblico, quando Deus começa a levantar aqui o profeta João Batista, havia 400 anos de silêncio. 400 anos, depois do profeta Malaquias, foi dado um período de 400 anos que Deus não falava nada. Você já imaginou? Você vir para a igreja, você canta, você adora, você dizima tal, mas quando chega na hora da palavra, não tem palavra. Quando chega na hora, Deus não falou nada, porque Deus não quer falar com a sua igreja. Ele chegou para o profeta Malaquias e disse: eu queria que fechasse a porta do templo, porque eu não tolero as festas, as festividades. O povo tinha corrompido, o povo estava esquecido de Deus, o povo não queria saber de Deus. Passou 400 anos de silêncio, e Deus levantou uma voz. Só que essa voz não foi levantada lá no templo situoso, não foi levantada no templo. Essa voz foi levantada lá no deserto. Essa voz veio a um homem estranho, que se vestia com roupas estranhas, que comia comidas estranhas, e o pior, pregava no pior lugar, um lugar deserto. Mas mesmo assim, as multidões faziam caravanas para ouvir, porque ele era a boca de Deus. O sucesso do ministério de João foi tão impactante, que os fariseus, os saduceus, os soldados, todos os publicanos iam para lá, porque soou que havia um homem no deserto, com tanto poder, com uma palavra dura, mas que quebrava os corações. E qual era a mensagem de João Batista? A mensagem de João Batista não é Jesus te ama, não. Arrependam-se, raça de víboras. Arrependa dos seus pecados, porque é chegado o reino de Deus. Arrependam-se cada um dos seus pecados, para que sejam batizados. A mensagem de João Batista era sobre um batismo por arrependimento. Ele confrontou as multidões, ele confrontou os soldados, os cobradores de impostos, ele confrontou os fariseus. Ele chegou para o rei da época, para Herodes, e denunciou o seu pecado. Ele não calou a sua voz por conveniência, porque não era a voz dele, era a voz de Deus na vida de um homem. O impacto da sua pregação foi notório, que até mesmo Jesus chegou a dizer: entre os nascidos de mulher, ninguém era maior do que João Batista. Jesus que disse isso. Entre os nascidos de mulher, ninguém era maior do que João Batista. Ele era a voz que estava clamando no deserto. Ele era uma lâmpada que queimava. O seu propósito não era exaltar a si mesmo, não. O seu propósito era ver Cristo crescendo e ele diminuindo. As pessoas iam e viam esse homem pregando a palavra, e havia muitos questionamentos. João, quem é você, João? O que você está fazendo? O templo está lá, o culto está acontecendo lá no templo, e você está aqui no meio do deserto pregando essa palavra. Quem é você, João? Você é Elias? Quem é você? Você é o Cristo? Você é o profeta? João sabia quem ele não era. Ele próprio declarou: eu não sou Cristo. Ele não era Elias, e nem o profeta que era apontado por Moisés, que viria o profeta. João Batista era aquele precursor, aquele que vem antes, aquele que precede, aquele que prepara o caminho para a vinda do rei. Ele mesmo disse: eu não sou Messias, mas estou preparando o caminho para ele. Eu sou o amigo do noivo. João Batista veio, sabe, ele não era Elias, mas ele veio no espírito e no poder de Elias. Ele não era o profeta que foi dito por Moisés como o profeta que viria nos últimos tempos, mas ele veio no espírito do profeta. Ele foi o precursor desse profeta, aquele que antecedia esse profeta. Ele tinha plena consciência de quem ele não era. Ele tinha consciência da sua identidade e da sua missão. É aqui que entra eu e você. Nós precisamos ter consciência de quem nós somos diante de Deus. Quem você é diante de Deus. Qual é a sua missão diante de Deus? João sabia: eu não sou Cristo, eu não sou Elias, eu não sou o profeta. Eu sou apenas a voz que está clamando: prepare o caminho, porque Ele vem. Eu sou a voz que está clamando: prepare o caminho, porque Ele vem. Se ele sabia quem ele não era, ele tinha consciência da sua identidade. João Batista não era apenas um profeta,
ele era a voz daquele tempo. Não era aquela voz que estava sendo ecoada no templo, com os sumos sacerdotes Anás e Caifás, porque já havia ali corrupção, porque era para ter apenas um sumo sacerdote, mas havia dois sumos sacerdotes. Havia os levitas, havia todas as ministrações, mas a voz de Deus não estava lá. A voz de Deus estava no coração do homem, pregando no meio do deserto. E a gente vê aqui ele preparando o caminho para o Messias, assim como foi profetizado pelo profeta Isaías. Voz que clama no deserto, endireitai os caminhos tortos, aplanai os caminhos escabrosos. Foi o que Isaías citou sobre a vinda de João Batista. E quando os religiosos da época veem aquele homem, a maior preocupação deles não era com a mensagem de João. A preocupação deles não era se ele era boca de Deus, não. A preocupação dos religiosos da época, porque ele estava fazendo aquele batismo, porque era algo novo que não tinha. Era algo novo, ele está trazendo algo que não existe. Ele está contra a lei. O que é que ele está fazendo? Então, os religiosos da época queriam saber por que João estava fazendo aquilo. E João diz: olha, eu batizo com água. Ele estava apontando para um fato que existia uma grande diferença entre o que ele fazia e o que o Messias iria fazer. Ele disse: olha, eu batizo com água para a remissão dos pecados. As pessoas vêm, se arrependem, eu estou aqui batizando, confirmando a aliança, confirmando aquilo que ele está proclamando no seu coração. Eu batizo com água, mas depois vem de mim um que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu estou apenas preparando, isso aqui não é nada para aquilo que ele irá fazer. Aí a gente vê o fato, a identidade, a missão dele. Que quando ele vê Cristo Jesus vindo, quando ele começa a falar que ele vem, ele diz: essa voz que estou clamando aqui no deserto, essa voz no meio dessa multidão que está aqui, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Sabe o que é isso? É humildade para reconhecer que ele não é nada sem Deus. Nós precisamos reconhecer que sem a graça de Deus nós não somos nada. Quem é você para estar nariz empinado? Quem é você? Não podemos fazer a obra de Deus com o nariz empinado. Nós fazemos a obra de Deus servindo com a bacia e com a toalha. O menor da casa. A voz do testemunho de João. O que ele pregava? A mensagem de raças de víboras: convertam, se arrependam. Mas algo sobrenatural e extraordinário. Ele tinha recebido uma revelação. Quando o Espírito Santo, em forma de pomba, descer sobre alguém, é esse que você está pregando, é esse que você está aguardando. Então João vê, no dia seguinte aos questionamentos que ele estava sobre o ministério dele, ele vê Jesus vindo. E quando ele vê Jesus vindo em sua direção, ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus e disse: este é o Cordeiro. Esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Sabe, a ênfase aqui, João começa a apontar para Jesus como o Cordeiro de Deus. Não pela mansidão de um cordeiro, esse não é o foco de João. Mas a ênfase era mostrar Jesus como sacrifício escolhido por Deus para a remissão dos nossos pecados. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse Jesus, o Cordeiro, que foi mencionado lá atrás, foi profetizado lá atrás, em Gênesis, no capítulo 22, quando Deus, Pai, pede uma prova da fé de Abraão, pede o seu filho, e Abraão vai levar o seu filho Isaque para o monte, para sacrificar, e os dois vão indo, caminhando, e o filho pergunta: pai, aqui tem a lenha, aqui tem o fogo, mas cadê o cordeiro? E a palavra dele foi: Deus proverá para si um cordeiro. Sem cordeiro não havia sacrifício. E era esse cordeiro que Abraão profetizou que Deus proveria, que João está vendo. É ele o cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. É esse o cordeiro que Isaías profetizou lá em Isaías 53, que foi imolado. É esse o cordeiro que a gente lê no livro de Apocalipse. Por mais de 30 vezes o cordeiro está sentado no trono. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. É esse cordeiro aqui que João vê. O cordeiro aqui. A gente precisa entender que é aqui que o cristianismo se difere, se distingue das outras religiões.
Porque as outras religiões, seja qual for, ela cobra de mim e de você uma oferta. Se você quer chegar diante daquele Deus, você tem que trazer uma oferta. É por isso que você vai ver gente de umbanda, banda de macumba, seja lá o que for, nas esquinas, oferecendo galinha preta, farinha, cachaça, seja lá o que for. É por isso que você vai ver pessoas e pessoas, milhões de pessoas, sacrificando a si mesmo, porque elas precisam chegar diante daquele Deus com um sacrifício, com uma oferta, seja boa obra, seja lá o que for. Mas o cristianismo não é assim, não é aquilo que você dá, não é aquilo que você faz, é aquilo que Deus fez. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No cristianismo, Deus dá o cordeiro, Deus dá o seu filho. Aquilo que era para Abraão fazer com seu filho Isaque, Deus disse não. Abraão disse, Deus vai prover um cordeiro. E lá aqui, Jesus proveu o seu filho, ele entrega o seu filho como sacrifício. Então nosso pensamento precisa ser realinhado nessa noite. Devemos servir a Cristo Jesus como nosso mestre. Devemos obedecê-lo fielmente, lealmente como nosso rei. Devemos obedecê-lo, devemos estudar a sua palavra como ele, o nosso profeta, o nosso exemplo. Nós precisamos olhar para o sacrifício de Cristo Jesus como cordeiro, o nosso substituto, aquele que levou os meus pecados e os seus pecados na cruz. Devemos olhar nessa noite para o sangue derramado naquela cruz, aquele sangue que nos limpa de todo o pecado. Devemos nos gloriar na cruz de Cristo, mas não apenas nos gloriar na cruz de Cristo, devemos pregar sobre a cruz de Cristo, porque o cordeiro que tira o pecado do mundo foi imolado naquela cruz. Aqui está a base da nossa fé cristã. Eu posso dizer até a raiz que sustenta. Cristo veio ao mundo não como rei, ainda que ele fosse rei. Cristo não veio ao mundo como filósofo para pregar sabedoria, ainda que ele era a própria sabedoria. Ele não veio como mestre, ainda que ele era mestre. Ele não veio, Cristo Jesus não veio ao mundo como operador de milagres, ainda que ele operava, opera e ainda vai continuar operando amanhã milagres. Não. Ele veio para morrer. Essa era a missão. Deus enviou seu filho para morrer. Veio como cordeiro para derramar o seu sangue em nosso favor. Fazer o que nenhuma religião faz. Fazer o que nenhum dinheiro ou esforço humano faz. O cordeiro veio para tirar o pecado do mundo. Naquela cruz a sua obra é consumada. A obra é perfeita, suficiente para nos tirar do pecado. No entanto, por que era tão necessário que o cordeiro fosse imolado? Por que era tão necessário que o cordeiro fosse morto? Porque o nosso pecado é mau, o nosso pecado é repulsivo. Aos olhos de Deus, o nosso pecado é tão maligno que para tirar esse pecado, para extirpar esse pecado da nossa vida, Deus precisou sacrificar o seu filho por mim e por você. Aquilo que você pratica em oculto, aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém sabe, aquele pecado que não é diferente do pecado de ontem ou da semana passada, o mesmo pecado. Foi para esse pecado aí que Cristo Jesus morreu na cruz. Foi para esse pecado aí que Cristo morreu na cruz. Não havia outro meio. Ele não veio para encobrir o pecado. Ele não veio para mudar nome de pecado. Não. Ele não veio para se desculpar do pecado. Ele nem veio para promover o pecado. Ele veio para tirar o pecado. Porque o homem não consegue ser livre do pecado sozinho. A Bíblia diz que nós somos escravos do pecado. Então Deus envia o seu cordeiro para tirar, através de seu sacrifício, não pelos milagres, mas pela cruz, os nossos pecados. Ele tomou para si os nossos pecados. Ele carregou em seu corpo, no madeiro, o nosso pecado. Foi transpassado pelos nossos pecados. O cordeiro que João está proclamando, o que tira o pecado do mundo, de todos os homens, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações, não apenas de alguns, mas de todos. É esse cordeiro que João está proclamando. É esse cordeiro que João está ecoando a sua voz, que não apenas tirou o pecado, mas que tira hoje.
Veja que o verbo está no presente, o cordeiro que tira. O cordeiro que há mais de 2000 anos morreu. Mas os feitos da sua morte ainda vale hoje e vale amanhã. Porque todos os dias, pessoas e pessoas são libertas do seu pecado por causa do seu sacrifício. As pessoas têm suas vestes lavadas, conforme o Apocalipse fala, no sangue do Cordeiro. Todos os dias, as pessoas, milhões de pessoas são arrancadas das masmorras das suas culpas, através do sangue do Cordeiro. Todos os dias, pessoas são perdoadas, são transferidas do reino das trevas para o reino da luz, por causa do sangue do Cordeiro. Todos os dias, pessoas são libertas das potestades das trevas, porque o Cordeiro veio e tirou o pecado do mundo. Então, se Cristo é o Cordeiro, devemos ir a Ele, ou perecemos. Não há outro meio de nós sermos perdoados. Não há outro meio de nós sermos libertos da culpa. Não há outro meio de nós fugirmos da ira vindoura que ainda virá. O juízo de Deus. Se Jesus é o Cordeiro, nós precisamos ir ao encontro de Jesus e anunciar a Jesus como uma voz nessa geração, uma voz nesse tempo, proclamando: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ainda está vivo. Ele ainda perdoa, Ele ainda liberta, Ele ainda cura, Ele ainda transforma. Nós precisamos ser a voz nesse tempo, como foi João Batista no passado. Ele veio, proclamou, preparou o caminho, mas é chegado o tempo de eu e você sermos a voz do avivamento nessa época. Cristo Jesus está vivo. João Batista era assim, era essa voz, a voz que clamava no deserto. Hoje nós precisamos ser a voz do avivamento. Avivamento está relacionado a avivar, aquecer, despertar, trazer vida. E você precisa ser essa voz no meio dessa geração corrupta. Assim como foi com o profeta Ezequiel, quando profetizou no vale de ossos secos, profetizando vida do Senhor. Eu e você precisamos ser essa voz, profetizando vida para esses vales de ossos secos que estão mortos, sequíssimos. Nós precisamos ser essa voz que traz vida. Nós precisamos ser essa voz que vai trazer a cura. Nós precisamos ser essa voz que traz esperança. Nós precisamos ser essa voz no meio dessa geração morta em seus pecados. Olhe para Cristo. Ele é o cumprimento de toda a palavra, de todas as profecias, o Salvador do mundo. Cristo, o centro de tudo, o Senhor de tudo, o dono de tudo, a razão de tudo, o propósito de tudo, o soberano de todo o universo. Aquele que é manso e humilde. Nós precisamos ser a voz que vai proclamar: Jesus é bom, Jesus é misericordioso, Jesus é compassivo, Jesus é justo, Ele é generoso, Jesus é rico em graça. A prova disso, como você pode provar? Está lá na cruz, Ele dando a vida no meu lugar e no seu lugar. O justo que morreu pelos injustos. Nós precisamos ser essa voz ecoando nesse tempo, proclamando: quem é Jesus? Quem é Jesus? Sabe, irmãos, se você for perguntar a um arquiteto cristão, quem é Jesus? O arquiteto vai olhar para você e vai dizer: Jesus é a pedra fundamental. Se você for perguntar a um astrônomo que estuda as estrelas, o universo, quem é Jesus? Ele vai dizer: Jesus é o sol da justiça, é a estrela do amanhã. Vai numa padaria e pergunta a um padeiro cristão: quem é Jesus? O padeiro vai olhar para você e vai dizer: Jesus é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Vai trabalhar com um carpinteiro cristão, pergunta: quem é Jesus para você? Ele vai dizer: Jesus é a árvore da vida. Vai trabalhar com um biólogo que trabalha com vida, ele vai dizer para você: Jesus é a própria vida. Se você perguntar a um peregrino que vive na estrada, ele vai dizer: Jesus é o caminho.
Se você perguntar para o médico quem é Jesus, o médico vai olhar para você e vai dizer: Jesus é a cura. Porque tem momento que a medicina não vai, eu chego e digo: só Jesus. Se você for perguntar para um professor quem é Jesus, um professor cristão vai dizer: Jesus é o mestre por excelência. Se você for perguntar a uma pessoa, a um matemático, quem é Jesus? O matemático cristão vai dizer: Jesus é o primeiro e o último. Ele é o primeiro e o último. Há um geólogo que estuda as pedras, as rochas, quem é Jesus para você? Aí esse geólogo cristão vai olhar para você e vai dizer: Jesus é a rocha eterna. Para um poeta, se você perguntar a um poeta, aquele que escreve bonito, aquelas palavras, quem é Jesus para você, poeta? Um poeta cristão vai olhar para você e vai dizer: Jesus, ele é a mais bela poesia. Se você perguntar a um músico, ele vai dizer que Jesus é a mais linda canção. Se você perguntar a um floricultor que trabalha com rosas, com flores, quem é Jesus para você? Um floricultor cristão, ele vai olhar para você e vai dizer: Jesus é a rosa de Saron, é o lírio dos vales. Ele é. Precisamos proclamar quem é Jesus. Se você perguntar a um jornalista cristão quem é Jesus, o jornalista vai olhar para você e vai dizer: ele é a boas novas. Um pregador da palavra que somos nós vamos dizer: ele é a própria palavra. Quem é Jesus para aquele que está sedento? Ele vai dizer: Jesus é a água da vida. Para um pecador, ele vai dizer: Jesus é o cordeiro que tira o meu pecado. Para um soldado, ele vai dizer: Jesus é o comandante. Para um cristão, vai falar como João: ele é Cristo, o Filho do Deus vivo. A voz do avivamento precisa declarar quem é Jesus nesse tempo. Abre comigo aí, abre comigo. Lá no índice da sua Bíblia, abra no índice. Eu quero que você abra o índice da sua Bíblia. Vai lá, acompanha comigo. Abra aí no índice, abra aí. No índice da sua Bíblia. Quem é Jesus em Gênesis? Está aí. Ele é a semente da mulher. Quem é Jesus em Êxodo? Ele é o Cordeiro Pascual. Olha aí, acompanha. Quem é Jesus em Levítico? Ele é o nosso sacerdote supremo. Quem é Jesus em Números? Ele é a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Quem é Jesus em Deuteronômio? Ele é o profeta em Moisés. Quem é Jesus em Josué? Ele é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, ele é o nosso juiz. Em Ruth, ele é o nosso parente resgatador. Em 1 e 2 Samuel, ele é o profeta confiável. 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônicas, está aí. Ele é o nosso rei soberano. Em Esdras, ele é a palavra escondida. Em Neemias, ele é aquele que reconstrói a muralha. E no livro de Esther, ele é o nosso Mordecai. No livro de Jó, Jesus é o nosso Redentor. No livro de Salmos, Jesus é o nosso pastor. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Acompanha comigo aí Cantares. Cantares, Jesus é o nosso amado noivo. Em Isaías, ele é o príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o oleiro que quebra o vaso, mas refaz o vaso. Em Lamentações, ele é o nosso profeta lamentador. No livro de Ezequiel, Jesus é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, Jesus é o 4º homem da fornalha. Em Oséias, ele é o marido fiel que casa com aquela desviada. Em Joel, Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Em Amós, ele é aquele que carrega o nosso fardo. Obadias é aquele que é poderoso para salvar. Em Jonas, ele é o nosso missionário. Em Miqueias, ele é o mensageiro de belos pés. Em Naum, é aquele que vinga pela lei. Em Abacuque, Jesus é o grito do evangelista proclamando: aviva, Senhor, a tua obra nos últimos dias. Em Sofonias, ele é o nosso Salvador. Em Ageu, ele é o restaurador da aliança. Em Zacarias, ele é a fonte criada na casa de Davi. No livro de Malaquias, ele é o filho de justiça. Vai para o novo. Mateus, Jesus é o rei dos judeus. Em Marcos, ele é o servo. Em Lucas, ele é o filho do homem. Em João, ele é o filho de Deus. Em Atos, ele é o salvador do mundo. Em Romanos, ele é a justiça de Deus. 1 Coríntios, Jesus é a rocha firme. 2 Coríntios, ele é o triunfante que dá vitória. Em Gálatas, ele é a sua liberdade. Em Efésios, Jesus é o cabeça da igreja. Em Filipenses, ele é a nossa alegria. Em Colossenses, ele é a nossa plenitude. Em 1 e 2 Tessalonicenses, ele é a nossa esperança que vem.
Em 1 Timóteo, ele é a sua fé. Em 2 Timóteo, ele é a sua estabilidade. Em Filemão, ele é seu irmão amado. Em Tito, Jesus é a verdade. Em Hebreus, ele é a perfeição. Em Tiago, ele é o poder da fé. Em 1 Pedro, ele é o seu exemplo. Em 2 Pedro, Jesus é a sua pureza. Em 1 João, Jesus é a sua vida. Em 2 João, Jesus é o seu padrão. Em 3 João, Jesus é a sua motivação. Em Judas, ele é a fundação da sua fé. E Apocalipse, quem é Jesus? É o rei que está vindo. É o rei que é vindouro. É o rei que vem. Precisamos ser a voz que vai proclamar quem é Jesus. Quem é Jesus? A história não pode descrevê-lo. A ciência não consegue estudá-lo. As ciências humanas não conseguem examiná-lo. A matemática não pode somar, subtraí-lo, multiplicá-lo ou dividi-lo. Não consegue fazer isso com Jesus. A filosofia não consegue nem questioná-lo. Nem todo conhecimento do mundo consegue contê-lo. Ele simplesmente é supremo. Conforme Colossenses fala, Jesus é a esperança da glória. Ele é o primeiro, ele é o último, é o início e o fim, o Criador de tudo, o grande arquiteto do universo. Jesus sempre foi e sempre será imutável, invencível, nunca foi derrotado. Jesus, esse Jesus que nós precisamos ecoar a nossa voz. Ele foi machucado, sim, mas ele traz cura. Ele foi perfurado, mas ele alivia as nossas dores. Ele foi perseguido, mas ele nos traz hoje liberdade. Ele foi morto, mas através da sua morte nós temos vida. O mundo não pode entendê-lo. Exército nenhum pode vencê-lo. Nenhum cientista consegue explicar. Somente aquele que é a voz, a boca de Deus consegue dizer quem é Jesus. Jesus é vida. Jesus é amor. Jesus é bondade. Jesus é ternura, Jesus é Deus, Jesus é santo, é justo, poderoso. Os seus caminhos são corretos, as suas palavras são eternas, a sua vontade não muda, e a sua vida está em mim, a sua vida está em você. Jesus é o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso guia, a nossa paz. Ele é a nossa alegria, o nosso Senhor e paz. Quem é Jesus? O amor de Jesus é sem limite. Ele é eternamente forte, eternamente firme. Ele é poderoso, mas Ele é gracioso. Ele é misericordioso. Sabe, é o maior acontecimento que aconteceu na história da humanidade é Jesus. Ele é inigualável, Ele é incomparável. Jesus é aquele que dá força aos fracos. Jesus é aquele que se compadece dos encarcerados. Jesus é aquele que guarda e que guia. É Ele que cura os feridos, que levanta aqueles que estão caídos. Quem é Jesus? Jesus é aquele que perdoa os pecados. Jesus é aquele que liberta os cativos. Jesus é aquele que defende os oprimidos. Jesus é aquele que recebe as crianças. Jesus é aquele que abençoa os jovens. Jesus é aquele que honra e dignifica os mais idosos. É Ele, Jesus, que atende os mais necessitados. É Jesus que socorre aqueles que são injustiçados. Nele está a fonte da sabedoria. Ele é a porta do livramento. Ele é o caminho da paz. Ele é a estrada da santidade. Precisamos ser essa voz que vai declarar a sua vida incomparável. A sua bondade é ilimitada. A sua misericórdia é eterna. O seu amor não tem fim. A sua palavra é completa. A sua graça é suficiente. O seu jugo é suave. O seu fardo é leve. Ele é indescritível. Muitas vezes incompreensível. Mas Ele é imbatível. Ele é irresistível. Quem é Jesus? Jesus é a porta da casa mais simples que o anjo da morte não entra. Já dizia a canção. Jesus é a estrada que corre para o mar. Aquele vento que abre o caminho.
Jesus é a nuvem que aponta para o destino, que é a mesma que cobre o passado. Jesus é o pão que sacia a fome, a rocha que mata a nossa sede. Jesus é a tempestade, Ele é a chuva forte, Ele é o vento forte, Ele é a porta aberta, mas a fechada também Ele é. Jesus é aquele que faz tremer as nossas pernas, que queima o nosso coração. Vai subindo aqui, ministério. Ele é aquele que deixou a eternidade, se fez carne, mas Jesus não deixou de ser Deus. Como homem aqui na terra, depois de 4 dias, diante do túmulo do seu amigo Lázaro, ele chora. Como homem na terra ele chora, mas como Deus ele diz: Lázaro, vem para fora. Como homem ele chega e diz: eu tenho sede, lá na cruz. Mas como Deus ele diz: aquele que tem sede, vem a mim, beba, que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Como homem, Jesus vai dizer: eu estou cansado. Mas como Deus, Ele sobe ao monte, abre os braços e diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Como homem, Ele dorme na popa de um barco. Mas como Deus, Ele se levanta e aquieta o mar e o vento. E os discípulos ficam: quem é este que até o mar, os ventos lhe obedecem? Quem é esse? A voz do avivamento precisa declarar quem é Jesus. Sabe, irmãos, quando Jesus nasceu, um anjo veio para Maria e disse: Maria, tu és abençoada, descerá sobre ti o poder do Espírito Santo, você ficará grávida. E Maria disse: mas como? Eu nunca tive relações com homem. Aí o anjo disse: mas descerá sobre você o poder do Espírito Santo, você ficará grávida e chamarás esse menino, esse bebê, de Jesus. O anjo anunciou a concepção de Jesus. Quando Jesus nasceu, o anjo chegou para os pastores e disse: olha, lá em Jerusalém nasceu uma criança. E os pastores correram para lá. No nascimento de Jesus, havia milhões e milhões de anjos no céu cantando: glória a Deus nas alturas, paz à terra aos homens de boa vontade. Os anjos cantaram no nascimento de Jesus. Quando Jesus começou seu ministério, depois de 40 dias no deserto, tendo fome e sede, travando uma batalha com o diabo, no final da tentação, lá em Mateus no capítulo 4, vai dizer que os anjos vieram e o serviram. Lá no Getsemane, antecedendo a crucificação, em profunda agonia, Lucas chega até a dizer que ele chorava, ele orava e começava a suar sangue, porque ele estava travando uma batalha pela nossa vida e pela sua vida. A palavra fala que os anjos vieram e o confortaram. Jesus morreu. Ao 3º dia, as mulheres foram lá no sepulcro. Quando chegaram lá, viram o anjo na porta do sepulcro, dizendo: ele não está aqui, aquele que você procura está vivo. As mulheres correram para anunciar, porque o anjo que anunciou que Jesus estava vivo. Jesus passou 40 dias ainda e 40 noites com os discípulos. E antes de subir ao céu, quando ele estava subindo ao céu, na sua ascensão, porque ele precisava subir para o Espírito Santo vir, estava lá os discípulos olhando para o céu, e o anjo chegou para ele e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Porque aquele que subiu dessa maneira voltará também da mesma maneira. A gente vê aqui anjo anunciando o nascimento de Jesus, celebrando o nascimento de Jesus, servindo a Jesus, confortando a Jesus, anunciando que ele estava vivo, anunciando que ele voltaria. Mas para pregar essa palavra, Jesus disse: é você. Para pregar essa palavra, Jesus disse: é você. Para pregar essa palavra, Jesus disse: a voz tem que ser você. Você é essa voz. Você precisa ser essa voz. Ele está aqui no nosso meio. Ele está se movendo. Ele está aqui no nosso meio. Ele está mudando os destinos aqui. Ele está aqui no nosso meio operando milagres. Ele está aqui no nosso meio transformando as nossas vidas. Ele está aqui no nosso meio tocando os corações. Ele está aqui no nosso meio curando as multidões. Ele está aqui no nosso meio restaurando os corações. Ele está aqui no nosso meio transformando história. A voz do avivamento vai declarar que Jesus é o Deus de milagres, sim. Jesus é o Deus de promessa. Jesus é o caminho no deserto.
Jesus é a luz na escuridão. É Ele que enxuga as nossas lágrimas e restaura os nossos corações. Vamos erguer a nossa voz como um ato profético nessa noite e vamos proclamar: quem é Jesus? Se coloca de pé em nome do Senhor. Se coloca de pé em nome do Senhor.